Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. No episódio de hoje eu vou conversar com vocês a respeito do livro Ulisses, de James Joyce. Mas, antes de nós começarmos nossa conversa, eu vou pedir que vocês façam algumas coisinhas de praxe por mim. Primeiro, curtam o episódio, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos aqui e também comentem. Quando você comenta, você motiva outras pessoas também a comentarem e essa conversa vai ficando cada vez maior, como também o canal da Comic House cresce e a gente cresce junto nessa conversa semanal. Me siga também no meu perfil lá no Instagram, o @Manassésfilho, o da Comic House, que é @Comic House. E se você é leitor e colecionador de quadrinhos, eu te convido a conhecer a loja da Comic House. Então digita aí comichouse.com.br, acessa, visita e faz a tua compra de quadrinhos nessa loja que tem os quadrinhos que não estão no gibi. Certinho? Então, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje, que é o magnânimo Ulisses de James Joyce. E falar sobre Ulisses e James Joyce, nós falamos a respeito de uma das mais importantes obras da literatura mundial, que inclusive esse livro ele figura em várias listas que o colocam como tal e não o colocam de forma exagerada. Como também ele faz parte de uma outra lista, essa bem interessante, que é de uma relação de livros em que as pessoas nunca o leram. Então a gente tem muito pano para manga no episódio de hoje. Ulisses de James Joyce foi publicado pela primeira vez em Paris em 1922, por sinal, um fato curioso, uma grande coincidência, é que nesse mesmo ano, em nosso país, estava sendo realizada a tão conhecida e popular Semana da Arte Moderna, que, como todos sabem, é um movimento que ele redefiniu, repensou e ressignificou a própria produção artística brasileira. Mas voltando a Ulisses e James Joyce, uma coisa curiosa, ele, nessa jornada que ele teve para ser produzido, em alguns momentos pessoas consideraram como um texto que não era brilhante, não era tão bom, e inclusive nessa época ele também foi considerado como, alguns o consideraram como um livro pornográfico. E com isso ele acabou sendo censurado em alguns países, entre eles inclusive Inglaterra e Estados Unidos. Tanto é que ele só ganhou uma edição nesses países em 1936, ou seja, 14 anos depois. Mas o que eu acho incrível em Ulisses é da relação que o Joyce faz, ou até mesmo uma grande homenagem que o Joyce faz a uma outra obra da literatura tão importante quanto, que é a Odisseia de Homero, em que lá nós temos a figura mitológica do herói Ulisses na sua jornada conturbada de retorno ao lar. Em Ulisses de Joyce, o Ulisses ele é personalizado, ou melhor, personificado na figura do personagem Leopold Bloom, um judeu de origem húngara que vive de coletar anúncios de jornal e que mesmo casado com Molly, que é uma moça que tem aspirações de ser cantora lírica e que também divide a vida dela com aventuras extraconjugais, fazem com que o Leopold tenha uma vida solitária. Obviamente solitária. É aquele tipo de relacionamento por conveniência, não é mais pelo amor romântico, em que a pessoa, nesse caso o Leopold e Ulisses do Homero, têm as suas jornadas conturbadas de desafios, de dificuldades, de problemas, mas que mesmo assim estabeleceram o seu lar como seu porto seguro. É o que Leopold vê em relação ao seu lar. É o local onde ele pode realmente chamar de último refúgio, o último lugar onde ele pode chamar de realmente lar, de poder ter tranquilidade ali, mesmo que não tenha o amor que gosta de ter em relação à sua esposa. Mas o livro Ulisses não é sobre esse relacionamento, ou melhor, não é só sobre esse relacionamento, mas sim sobre o encontro do Leopold Bloom com um outro personagem, que é o Stephen Douglas, que é um jovem idealista, que por sinal não é um personagem neto, ele já havia aparecido num outro romance do Joyce, que é o Retrato de um Artista Quando Jovem, em que lá a gente vai acompanhar da juventude, ou melhor, da infância até a juventude, a formação do caráter, de comportamento, de objetivos que ele deseja alcançar, e que culmina com a ida dele para a França, em busca, ou melhor, para Paris, em busca de realizar os sonhos que tanto tem. Em Ulisses, nós temos o retorno desse personagem para Dublin, cercado por várias coisas que ele não gostaria que fizessem parte do cotidiano dele. Primeiro, a solidão. Em seguida, a ideia do luto em relação à perda da mãe. E mais ainda, sem perspectivas em relação à sua própria vida. E do como o encontro desses dois personagens, que vai ocorrer no dia 16 de junho de 1904, vai mudar, ou não, talvez por completo, as próprias perspectivas de mundo desses dois personagens. No mínimo, um grande diálogo vai nascer dali, dessas duas figuras que, de certa forma, são parecidas
e ao mesmo tempo tão distintas. Por sinal, um fato curioso. Esse dia 16 de junho de 1904, eu sou dessas pessoas que sempre acham que datas, quando são colocadas nos livros, sem muitas conexões, elas sempre têm uma grande motivação para estar ali. Ou seja, onde há fumaça, há fogo. E na época, quando fui ler Ulisses, eu fui pesquisar e descobri que essa data foi justamente a data em que ocorreu o primeiro encontro de James Joyce com aquela que viria a ser a sua futura esposa, que é a Norma Bernagli. Que, por sinal, acabou que rendendo no século passado, por sinal, para mim, falar século passado, eu que sou do século passado, sempre me sinto estranho. Mas no final da década de 20, lá na Irlanda, essa data foi considerada como uma data festiva, que por sinal se transformou em feriado nacional e que ganhou o mundo e que até hoje é celebrado o famoso Bloomsday. Outra coisa também curiosa é que essa data, para mim, ela converge para uma coisa que eu sempre penso. Ulisses devia, na verdade, ter um subtítulo. E sim, devia ter o subtítulo devia ser assim, ó, o mais longo dos dias. Porque como toda a história ocorre num único dia, você imagine, o livro, dependendo da edição que você pegar, está em torno de 950 páginas até mais de 1000. Então, imagina quanta coisa acontece na vida desses dois personagens, essas duas histórias que a gente vai acompanhando em separado, para finalmente à noite convergir para o encontro deles dois. Mas a gente pode até pensar que essa história desse encontro desses dois personagens, que pode ter um tom até de ressignificação, é uma história só humanista e que, por sua vez, é fácil de ser digerida, ou até mesmo relativamente digerida pela quantidade de páginas, mas não é. Joyce entrega para a gente várias situações que vão fazendo com que essa história venha a ganhar um ar de complexidade e desafiante. Logo de cara, a ideia dele apresentar para nós inúmeros personagens. A obra é recheada de vários personagens. E cada um desses personagens, por sua vez, vão tendo vozes que vão, de certa forma, sendo vozes literárias, estilos literários. Alguns deles podem ter uma voz que tem um tom realista, outros naturalista e até mesmo de sátira. Outro ponto incrível também é a ideia das várias referências que o Joyce vai colocar na própria narrativa, referências mais diversas, inclusive a própria cultura da Irlanda. Outra coisa curiosíssima também, e inclusive já falei a princípio, da relação do livro Ulisses com a própria obra do Homero, em que a gente tem a figura do Leopold Bloom como se fosse o pai espiritual do Stephen Douglas. E, não menos importante, a utilização de um recurso literário que eu acho incrível e que deixa mais complexa a obra, que se chama fluxo de consciência. Que nada mais é do que a gente ter contato com a linha de pensamento do personagem. Não é o narrador falando sobre o pensamento do personagem, é o próprio personagem externalizando, por meio do que a gente vai ler no livro, os seus pensamentos. E como todos nós sabemos, a nossa linha de pensamento, o nosso fluxo de pensamento, ele é contínuo. Porém, muitas vezes ele é interrompido por outras situações, ou seja, ele acaba não sendo ordenado. Ele vai tendo inserções de outras reflexões, e que isso, quando a gente vai tentar, inclusive, retratar textualmente, se a gente for fazer dessa forma, imagine como, de repente, ele modifica, inclusive, a própria estrutura de texto. Inclusive, se for um fluxo contínuo, ele não vai obedecer o que a gente pode estar mais habituado a ter na questão de ter um texto mais estruturado gramaticalmente. A gente vai ter um texto com, de repente, vários pontos e vírgula, várias vírgulas. Algo curioso, inclusive, nesse recurso, os pioneiros foram até o Joyce e a Virginia Woolf. E que tem um fato curiosíssimo entre eles dois. Eles nasceram no mesmo ano, que foi 1882, e morreram no mesmo ano, 1941. Inclusive, 2 semanas depois da morte do Joyce, infelizmente, a Virginia Woolf comete suicídio e acaba morrendo também. Mas voltando à obra, é uma obra incrível, mas que obviamente não vai ser fácil de ser digerida. É necessário, inclusive, de repente, leituras e releituras, o abrir e fechar dele contínuo. E eu acho incrível essa perspectiva que nos dá essa obra. Inclusive, mais incrível ainda, é a gente ter um depoimento do Joyce, que ele fala a respeito da obra que tinha conduzido. Então imagine só o que ele diz. Eu coloquei tantos enigmas e quebra-cabeças que manterá os professores ocupados durante séculos de estudos discutindo sobre o que eu quis dizer. E é esta a única maneira de assegurar
a imortalidade de alguém. E realmente é mesmo, porque Joyce conseguiu não só se auto-imortalizar como autor, como escritor, como também imortalizou a obra dele como uma das obras mais discutidas nesses últimos 100 anos. Então é algo incrível essa visão que o Joyce tinha em relação ao que ele tinha produzido em mãos. Eu acho maravilhoso. Mas aí você me pergunta, Manassés, depois de tudo isso que você falou, até mesmo dizendo que o próprio autor disse que a obra é difícil, você acha que eu devo ler Ulisses? Então eu vou te dizer o seguinte. Eu vou te dizer que você não deve ler Ulisses. É isso mesmo, não deve. Mas calma, alto lá, não é também assim não. Você não deve ler Ulisses, eu particularmente recomendo não ler Ulisses logo de cara. Você faça disso uma jornada, sua jornada do herói, para poder finalmente fazer essa experiência em cima desse texto. E o que eu te recomendo a fazer é, ao invés de ler Ulisses, você começar por um outro livro do Joyce, que se chama Dublinenses. É um livro de contos que vai apresentar vários personagens. O cotidiano desses personagens é um livro de mais fácil essa experiência literária que você vai ter e que vai já te dar um primeiro passo nesse estilo literário dele. Em seguida, você vai para o Retrato de um Artista quando jovem, em que lá o Joyce ele utiliza pela primeira vez essa ferramenta, ou melhor, esse recurso, que é o do fluxo de consciência. Então você já vai ter essa aproximação maior com esse recurso, para finalmente ir para a obra. E quando se fala da obra, aí tem uma particularidade, veja só. Ulisses, durante muito tempo, ele foi chamado de um romance que era intraduzível. Isso mesmo, intraduzível. E aqui no país a gente teve uma pessoa que pegou e disse nada disso, eu vou traduzir, e abraçou essa causa e fez com muito empenho, que é o saudoso Antônio Oais, que traduziu a obra, a primeira tradução da obra foi feita por ele, em que ele entrega para nós uma tradução mais erudita, então é necessário mais bagagem do leitor para poder ter contato com a obra. Logo em seguida veio Bernardina da Silveira, que fez uma segunda tradução, e dessa vez deixando o texto mais coloquial. E com isso, a gente tendo uma possibilidade de poder ficar mais rápido, talvez, relativamente mais rápido, o entendimento da obra. Mais recentemente, nós temos uma terceira tradução, e essa feita por das Letras, inclusive duas edições, tem a da Pinguim e tem uma outra que é uma edição especial, que também faz um texto que é como se fosse um meio termo entre essas duas propostas e que faz um texto também muito bom. Ou talvez não um meio termo, mas uma tradução complementar a essas outras duas propostas. E em breve, mais precisamente no mês de junho deste ano, nós teremos uma quarta tradução, que é essa que eu considero um dos projetos editoriais mais audaciosos que possa existir. Porque a editora Ateliê Editorial chamou 18 tradutores para cada um deles traduzir um dos 18 capítulos da obra, dando um ar de pessoalidade e divisão a cada um daqueles momentos que são colocados para nós no livro. Então, acho uma coisa incrível e eu estou curioso demais para ver como é o resultado. E aí você me pergunta, Manassés, eu devo ler Ulisses? É realmente importante eu ler Ulisses? Eu vou te responder da seguinte forma. Eu diria que ler Ulisses, ela vai primeiro te conduzir numa das experiências mais incríveis que possa existir, que é na busca por conhecimento. Ela vai te desafiar a cada página. E ela vai te dar uma bagagem incrível de conhecimento ao você conseguir terminar de ler esse livro. Mesmo que leve várias semanas, meses ou anos, mas vai te transformar num leitor diferente. Um outro motivo, e não menos importante, é de você poder ver a jornada comum de um homem que, mesmo diante de todos os seus percalços, diante de todos os seus desafios diários, mesmo assim ele consegue ultrapassar todos eles nessa jornada mitológica que é a realidade. E não menos importante, Ulisses vai te fazer sair da curva do que a gente tem hoje, da busca que é o pensar. O pensar hoje se transformou num negócio que é cada vez mais de você ter que apresentar respostas imediatas. Tudo é para ontem, tudo é muito rápido, tudo não dá tempo de você realmente pensar, é quase que instintivo. Nós perdemos a capacidade de fazer a reflexão, de digerir, de poder pensar, de entender e compreender as coisas que nos cercam. Então, Ulisses vai te fazer isso. Vai te dar uma compreensão de mundo
muito maior. E vai te fazer um desafio diário. E comprovar que mesmo passados 100 anos, esse livro ele continua sendo objeto de estudo, como até o próprio Joyce falou, mas que também de poder fazer a gente se ressignificar na nossa jornada diária. Não só como leitor, mas como indivíduo também. É um filme, é um livro incrível, que inclusive ganhou uma adaptação, obviamente não chega aos pés da obra, nesse caso em específico, mas que vale a pena, inclusive, se dar uma procurada. E o que eu tenho a te dizer é, leia. Leia que vai valer a pena. Então, sem mais delongas, fica aí a minha dica literária, e que se você já teve a oportunidade de ler Ulisses, começou a ler e desistiu, ou teve vontade de ler, eu quero que você compartilhe essa tua experiência nos comentários aí embaixo, para a gente poder se autoajudar nessa jornada homérica que é ler esse grande e desafiante romance. Então, sem mais delongas, vida longa e próspera para todos vocês, e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!